prazer poder palestrar na mesma mesa do que inglês. E, enfim, algumas coisas vão se repetir, mas outras serão diferentes. Eu fiz aqui uma espécie de levantamento rápido do histórico do relacionamento entre Brasil e Argentina. E aí eu já peguei, digamos, desde a época da independência até nossos dias, né? Nós temos, na verdade, um relacionamento bastante errático entre os dois países. Às vezes as coisas andam bem, às vezes temos conflitos. Então, no ano, até de 1810 a 1979, o relacionamento se caracterizou por ser um período de grande instabilidade e também pelo predomínio da rivalidade. Naquela época, ainda a Argentina achava que podia competir pela hegemonia na região e isso ocasionou bastantes conflitos. Inclusive, se tinha-se uma ideia, uma desconfiança mútua, né? E tal era essa desconfiança de que a região de fronteira nunca era desenvolvida, nem com infraestrutura, nem com muita população, justamente porque se tinha a ideia de que em qualquer momento poderia haver uma invasão, enfim. Mas em 1979 a gente pode colocar esse ano como um divisor de água. Por quê? Porque naquele ano, né, foi assinado o Acordo Tripartite de Cooperação Técnico-Operativa, que compatibilizou os projetos de Itaipu e Corpus. Ou seja, tem um rio internacional, Paraná, Paraguai, que ocasionou muitos conflitos, não é? Porque em algum momento, ou seja, cada país achava que podia fazer o que bem entendia, né, na sua parte do rio. Mas isso afetava o restante da navegação e das possibilidades de exploração daquele rio. Então, depois que o Brasil e o Paraguai digamos, assinaram o Tratado de Itaipu, a Argentina também, por seu lado, conseguiu também fazer uma hidroelétrica, né, e estabelecer os níveis do rio, quanto que poderia subir para não afetar os outros países. Bom, por outro lado, em 1980 foi assinado o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e Aplicação de Usos Pacíficos da Energia Nuclear, outro demonstrativo de confiança. Um outro fato que também fortaleceu o relacionamento foi o apoio inequívoco que o Brasil deu à reivindicação argentina para a recuperação das Ilhas Malvinas, né? A Guerra das Malvinas ocorreu em 82. E a partir daí, inclusive, de 82 a 89, o Brasil tomou, assim, a representação dos interesses da Argentina em Londres. Então, nós temos aí alguns elementos que mostram que o relacionamento foi melhorando. Tá? E a partir de 1986, com a redemocratização dos países, e com o impulso dado pelo Alfonsin e Sarney, foram assinados alguns tratados de integração que tinham uma característica bem diferente daquela do Mercosul. Esses tratados previam a cooperação em diversas áreas, 23, se eu não me engano, e essa cooperação ia em vários aspectos que não apenas econômicos, né?
E isso reflete os posicionamentos políticos da época, né? Agora, o Tratado de Assunção, que cria o Mercosul, foi assinado em 91 e ele tem uma visão liberal. Naquela época, se vocês se lembram, os mais novos, o Collor e o Manning assinaram, né? E aí, se vocês leem o Tratado de Assunção, vocês vão ver que ele tem um caráter estritamente comercial. Fala, assim, de um lado, de uma forma mais limitada sobre outras áreas, mas o grosso, a ênfase era a questão comercial, né? E aí, essa visão que visa reduzir o papel do Estado, a liberalização comercial, a desregulamentação, né, é um reflexo desse posicionamento. Então, naquela época, como o André já colocou, né, a Argentina, a prioridade de política externa argentina era justamente se integrar com os Estados Unidos. O Mercosul seria apenas uma escada, né, nessa direção. Por quê? Porque predominava aquele regionalismo aberto. Bom, tudo isso veio, claro que teve outros passos, que eu não vou entrar, mas na hora em que passaram a tomar posse o Lula no Brasil e a Kirchner na Argentina, né, podemos perceber que houve uma virada no relacionamento. E, inclusive, o objetivo já é mais em relação ao desenvolvimento dos países, tá? Então, eles afirmam na ata de Copacabana, tá, a necessidade de fomentar um desenvolvimento econômico com equidade e reiteram aliança estratégica. Bom, em síntese, então, historicamente, o relacionamento entre Brasil e Argentina se caracteriza por ser errático. E nessas primeiras décadas do século XX, o Brasil foi visto com indiferença do ponto de vista econômico, foi visto pela Argentina, né, com indiferença, inferior no cultural e como um rival político, tá? Porque competia com a Argentina pela supremacia na região. No pós-guerra, principalmente no final dos anos 50, o Brasil foi considerado um rival em termos geopolíticos e militares. Então, somente a partir de meados dos anos 80 que começa um processo claro de aproximação entre os dois países, basicamente em temas econômicos e comerciais, mas também com uma visão mais ampla do que poderia ser realizado entre os dois países. Bom, digamos que o Mercosul é o arcabouço básico no qual operam hoje em dia Brasil e Argentina, né? E a gente pode enumerar alguns fatores que influenciam no relacionamento, né, que tem a ver com a geografia, com a rivalidade estratégica, com a economia, com as burocracias estatais e com a política interna. Principalmente a questão da política interna, no caso da Argentina, eu diria que é muito mais errática, justamente porque, digamos, as pressões de diferentes agentes econômicos são variadas e bastante, digamos que se alternam as posições mais radicais, né?
Então, nós não tivemos em todo esse período um comportamento homogêneo. Esse comportamento variou bastante, muito mais do que no caso do Brasil. Bom, outros fatores que também pesam na estabilidade do relacionamento, né, tem a ver com a superação das desconfianças, o intercâmbio cultural e turístico, que também se tornou importante, investimentos recíprocos, negociação multilateral, afinidades políticas, aprofundamento da democracia. Justamente o tema da infraestrutura é um tema que é sumamente importante, extremamente importante para um processo de integração econômica entre os países da região, principalmente porque a extensão, né, do território é tão grande que se torna absolutamente necessário estabelecer uma infraestrutura que permita o mínimo de cooperação e intercâmbio entre os países. Então, durante parte do século XXI, uma grande parte desse século, a questão era assim, a noção imperante era de que a infraestrutura física não deveria ser desenvolvida perto da fronteira, né, porque isso aumentaria a vulnerabilidade. E o maior conflito bilateral, então, foi a questão das represas do Alto Paraná. Mas essa visão já foi superada e existem projetos que visam consolidar eixos marítimos, rodoviários e fluviais. E além disso, tem toda uma iniciativa de integração sul-americana, né? Integração da infraestrutura regional sul-americana, que tem o nome de IRSA, e que também está recebendo bastante atenção e recursos de organismos multilaterais que contribuirão certamente para melhorar essa questão da infraestrutura. Por outro lado, a questão da defesa e a segurança, tá? Bom, hoje em dia já não tem mais aquela hipótese de conflito ou ameaça militar, né? Já em 85 foi assinada a Declaração Conjunta de Cooperação Nuclear pelos presidentes Alfonso e Sarney, e com isso foram estabelecidas as bases para um programa de cooperação nuclear e de auxílio mútuo entre as Forças Armadas. E hoje em dia, né, em 2008, já se intensificaram os acordos existentes. E hoje em dia, já em 2012 mesmo, a Aliança Estratégica levou a assinatura dos termos de referência de diálogo político estratégico de nível vice-ministerial entre os ministérios de defesa do Brasil e da Argentina. Esse tipo de coisa a gente não vê muito na imprensa, né? Na imprensa a gente só vê os conflitos comerciais, mas quando se trata de criar condições para o aprofundamento da integração e da cooperação, isso não é muito publicitado. Bom, quanto às relações comerciais, né, eu queria salientar o seguinte: no Tratado de Assunção, né, no artigo 1º, fala em 4 áreas, né, que implicam o Mercosul: a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma tarifa externa comum, de uma política comercial comum, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, e o compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes. Bom,
Os dois primeiros itens realmente são os que avançaram mais, a questão comercial, né, e a questão da tarifa externa comum, embora ainda seja uma união aduaneira incompleta ou imperfeita, mas avançou bastante. Só que, por outro lado, a questão da coordenação das políticas macroeconômicas avançou muito pouco, e também a questão da harmonização das legislações. Então, aqui se encontra um dos motivos para a intensificação, né, dos conflitos entre os dois países. Porque se tu não tem uma legislação, por exemplo, a legislação das leis do trabalho, a legislação previdenciária, a tributação, ou seja, os impostos, se eles são diferenciados, eles vão dar diferentes condições de concorrência aos países. Tá? E, por outro lado, se tu não tem uma harmonização, uma coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, né, todo o benefício da integração e de aumento do comércio e tal vai se concentrar naquele país que tem melhores condições, né, para, digamos, para competir, para produzir, para ter economias de escala, que tem maior população em condições de consumir, enfim. Então, os investimentos que o Mercosul possa originar do exterior, eles tendem a se concentrar no Brasil, tá? E isso é um foco de conflito. Bom, então, durante muitos anos não houve preocupação com a redução das assimetrias, inclusive com as assimetrias no perfil exportador. Então, nós temos as assimetrias de tamanho dos países, as assimetrias de participação no mercado, como ele acabou de mostrar nas estatísticas do comércio entre Brasil e Argentina, as assimetrias nos padrões de especialização e as assimetrias regulatórias, que também tem todo a ver, ou seja, se as instituições não conseguem, digamos, estabelecer uma política industrial que seja adequada para o bloco, então cada país vai ter sua própria política industrial, que pode entrar em conflito e entra, né, em conflito com a do outro país, e assim por diante. Em relação à corrente, às relações comerciais, né, eu diria assim, que a corrente de comércio, ou seja, a soma das importações e exportações, passou por diversas fases nos últimos 20 anos. E isso é reflexo, evidentemente, dos ciclos econômicos, né, e da conjuntura internacional do momento. Mas, para ter uma ideia, a evolução tem sido extremamente favorável ao Brasil, porque as exportações brasileiras para a Argentina cresceram 1.538% de 91 a 2011, enquanto as importações daquele país aumentaram 1.051%. O saldo favorável ao Brasil em 2011 foi de 5,8 bilhões de dólares. E nos últimos 8 anos, o Brasil sempre foi superavitário. Tá? E se a gente somar o superávit de todos aqueles 8 últimos anos, vai me dar 28,9 bilhões de dólares. Então, antes de reclamar de todas as reclamações que os argentinos fazem e das barreiras que eles colocam, a gente tem que refletir sobre essa questão. Né?
em 2011, a Argentina ocupou o terceiro lugar no ranking dos parceiros comerciais do Brasil, representando 8,9% do total. Mas, além de ser um percentual interessante, o mais importante é que 91% dessas exportações eram de bens manufaturados, enquanto que o Brasil, em média, no comércio total, exporta um tanto de 45% de bens manufaturados. Então, interessa porque digamos, esse comércio com a Argentina ajuda a sustentar a indústria brasileira e evitar uma desindustrialização maior, certo? Bom, o Brasil absorve em torno de 20% ou mais das exportações totais da Argentina e também mais de 80% dos carros produzidos, ou seja, que dos manufaturados que a Argentina nos envia, na verdade, grande parte é de automóveis. Tá? Bom, políticas industriais e de comércio exterior mais ativas em ambos países estão intensificando os conflitos comerciais. E uma das estratégias que a Argentina está implementando é forçar a substituição de importações oriundas do Brasil por investimentos diretos de empresas brasileiras. Isso a gente está notando que, digamos, é um movimento forte, além das barreiras ao comércio, com o estabelecimento de cotas anuais para determinados produtos, né? E as licenças de importação que precisam de autorização e que demoram e que ocasionam engarrafamentos nas fronteiras. Bom, agora, uma questão interessante é a questão dos investimentos estrangeiros diretos, que o André já mostrou também um gráfico com isso, né? Conforme o Banco Central do Brasil, o estoque de investimentos brasileiros diretos na Argentina somava 5,1 bilhões em 2011. E naquele ano 46,7% dos investimentos do Brasil na América do Sul e no México correspondiam à Argentina. A gente tem que considerar que os dados sobre investimentos diretos do Banco Central do Brasil, eles estão subestimados. Até porque eles só colocam o primeiro destino. Então, por exemplo, se vai para as Bahamas e depois vai para a Argentina, isso é considerado como Bahamas. Tá? Então, estimamos que são pelo menos 50% mais, ou seja, 7 bilhões e meio. A maioria dos investimentos destinou-se para a indústria, com destaque para calçados e couros, alimentos e bebidas e produtos químicos. Dizem que calçados e couros é justamente o resultado dessa pressão para investir na Argentina e produzir lá os calçados que antigamente eram exportados. Bom, por outro lado, o estoque de investimentos argentinos no Brasil até agosto de 2011, também pegar essas informações com certo cuidado, atingiu 1,3 bilhão. Bom, então, nós vemos que a Argentina realmente se tornou um local importante dos investimentos diretos brasileiros e os motivos para isso, né? Bom, primeiro, o próprio crescimento da economia argentina na década 2000, depois da crise, né, quando começou a recuperação, aí realmente houve também um aumento dos investimentos. A desvalorização relativa do peso em relação ao real, que barateou os investimentos naquele país.
As medidas protecionistas que enfrentam alguns importantes setores da pauta exportadora brasileira, que também levou a que muitas empresas fossem para lá. Até porque tem o tal Moreno, né, que é o nosso demônio. O Moreno estabeleceu uma regra não escrita que diz assim, que para cada dólar importado tem que ter um dólar exportado. Então, isso também é uma pressão, né, na indústria para se trasladar para lá. Bom, então, os investimentos brasileiros contribuem para uma maior interdependência entre as duas economias e foram fundamentais para a recuperação da economia argentina. Porque os investimentos brasileiros, muitas vezes, em grande parte, se tratava de compra de empresas já existentes e não de greenfield. Ou seja, ajudamos a manter o patamar de industrialização do país. Então, se por um lado, então a situação atual, né, das relações. Se por um lado os conflitos comerciais se intensificaram, por outro, tanto o Brasil quanto a Argentina reconhecem a importância um do outro. Acho que hoje em dia já nenhum dos dois países pensa que pode sobreviver sem algum tipo de associação entre eles, né? E para a Argentina, o relacionamento com o Brasil continua sendo o mais significativo, tá? O mais amplo e o mais complexo quando comparado com outros países do mundo. Não tem parâmetro de comparação, é realmente o mais importante. Para o Brasil, a Argentina é e continuará sendo o parceiro estratégico mais relevante da América do Sul. E a atuação regional do Brasil está mais identificada com a agenda de inclusão social e da redução das assimetrias. Quer dizer, isso é outra mudança que se verificou nos últimos tempos, né, de que há uma maior compreensão de que as assimetrias são intoleráveis, que tem que ser feito alguma coisa. E aqui temos alguns exemplos de medidas, tá, que foram tomadas para a redução das assimetrias. A criação do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, FOSEM, em 2004, com recursos dos Estados-partes, sendo que o Brasil contribui com 70%, a Argentina 27%, Uruguai 2% e Paraguai 1%. Mas o uso desses recursos está direcionado para os países menores principalmente. Os grandes só ficam com 20%, os menores, não sei, 40, 48 e alguma coisa. Depois foi criado o Programa de Integração Produtiva do Mercosul. Os setores que mais avançaram são o da integração produtiva da cadeia automotiva do Mercosul e o programa Mercosul de fornecedores de petróleo e gás. Na questão da cadeia automotiva, recentemente foi decidido que os países não, agora tem. Obrigada. Bom. Alô. Bom, em relação então à criação do programa de integração produtiva do Mercosul, tá? Eu estava dizendo que para a cadeia produtiva automotiva, o que se decidiu recentemente
é que se compra muita peça do exterior do Mercosul. Então, vai passar a substituir essa importação por produção local. Claro que de uma hora para outra não vai ser possível. São tipo 37 bilhões de dólares, o que permite pensar em uma boa parceria para a produção dessas peças. Bom, questão de petróleo e gás, temos algumas dúvidas, né? Já tem aquela nacionalização, não sei o quê, a Petrobras também tinha alguns campos, já foi retirado, né? Mas também pareceria que, pelo menos em termos de produção, seria uma área bem interessante. Então, os setores estratégicos, petróleo e gás, autopeças, aeronáutica e máquinas agrícolas. E os setores sensíveis, madeira e móveis, vinho, lácteos e vinha branca. Bom, eu garanto que os problemas comerciais vão continuar, não vai acabar de uma hora para outra, né? E até porque a Argentina, nesse momento, é um país muito mais protecionista do Brasil, né? Mas tem a vantagem de que as discrepâncias elas podem ser tratadas em instâncias institucionais do próprio Mercosul e não caso a caso, entendeu, como ocorreria com qualquer outro país. Também para o Brasil é importante que toda a região se desenvolva econômica e socialmente, com estabilidade política e segurança, exemplo. Mas isso tem um preço em termos de cessão de soberania. E aí digamos, onde ocorre um ponto fraco, onde ainda não se introjetou esse papel. Quer dizer, se o Brasil vai exercer a liderança, ele também tem que tomar a iniciativa em vários aspectos e contribuir com recursos, sim, para poder avançar. Tá? Bom, a questão dos últimos meses, eles realmente estremeceram as relações intra-Mercosul, com a suspensão do Paraguai e a entrada da Venezuela como membro pleno. Tá? Aqui eu quis colocar algumas informações, né, sobre a Venezuela, que possui uma das maiores reservas de petróleo cru do mundo, com 296 bilhões de barris. É a terceira economia da América do Sul e conta com 30 milhões de consumidores. E em 2011, o comércio brasileiro com a Venezuela alcançou 5,6 bilhões, sendo que metade ou mais, 3,3 bilhões, foram favoráveis ao Brasil. Mas eu acho que não é apenas uma questão econômica, essa entrada da Venezuela é uma questão política. Inclusive porque tem a tal de Aliança do Pacífico, que é uma iniciativa recente, que pretende formar um bloco entre Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. Sim. Chile, Peru, Colômbia e México, desculpe, e que essa Aliança do Pacífico, ela, se a gente analisar os países que formam parte dessa aliança, né, são países mais conservadores e mais abertos ao comércio e têm seus interesses em estimular o comércio aí na região do Pacífico. E os países do Mercosul, e agora incluindo então a Venezuela, né, têm uma visão mais para a esquerda, ou pelo menos mais, né? Então, está se formando dois blocos aí, que vamos ver como vai evoluir a coisa, né? Mas a questão da Venezuela, eu queria mostrar aqui o PIB relativo, então,
PIB dos 4 países do Mercosul e da Venezuela. E vejam que a Venezuela então estaria num patamar intermediário, né, entre os pequenos e os grandes. Ele poderá exercer algum tipo de, de freio ou de influência, enfim, vai um novo equilíbrio dentro do Mercosul, ou um novo desequilíbrio, quem sabe. Bom, isso aí.